Eu quero falar nessa noite com os irmãos como sobreviver no deserto da vida. E eu quero fazer um paralelo com os irmãos nessa noite. Eu quero fazer um paralelo com os irmãos em 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 11. Meus irmãos, na realidade vamos fazer aqui uma tipologia bíblica. Ou seja, vamos colocar o deserto como se fosse nossa vida. Amém? E vamos também levar em conta o que Deus fez no deserto quando mandou Moisés tirar o povo lá do Egito. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, o apóstolo Paulo disse assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ou seja, ele fala que muitas coisas para nós são como figuras. E eu quero usar figurativamente nessa noite, eu quero usar o deserto, a passagem do povo de Deus, o povo que saiu do Egito, guiado por Moisés no deserto. Eu quero trazer esse paralelo para a nossa vida como um deserto. A Bíblia fala de muitas comparações, muitas tipologias bíblicas, né? Abraão tipificava Deus, Rebeca, né? A igreja, Isaac, o tipo de Cristo, aí vai, né? A Canaã tipifica os céus. Eu quero fazer um paralelo para você entender. Então, irmãos, para sobreviver no deserto é um lugar terrível, não é? Porque de dia o calor é insuportável, as temperaturas são altíssimas, e à noite a temperatura cai abaixo de zero. É um lugar inóspito, é um local difícil, complicado de estar, é o deserto. Então, para você ir para o deserto, você precisa de um kit de sobrevivência. E eu quero dizer que no deserto da vida, você nessa noite vai conhecer um kit de sobrevivência para o deserto da vida. Primeiro kit de sobrevivência, o primeiro item desse kit, direção de Deus. Primeiro aqui, para você saber aonde você está no deserto, você precisa ter uma bússola, né? Ou um GPS, alguma coisa para te guiar. Mas vamos nessa noite pedir direção de Deus. Só quem conhece o caminho do deserto é Deus. Só quem sabe o que nós vamos passar é só Deus. A onisciência é uma faculdade da divindade. Somente Deus sabe o que nós vamos passar. Por isso, no deserto da vida, nós temos que ter Deus. Em Êxodo capítulo 13 e verso 21, a presença de Deus era representada, porque diz lá que uma coluna de nuvem estava durante o dia, e à noite uma coluna de fogo, para que eles caminhassem de dia e de noite. Porque à noite era muito frio, e Deus mandava uma coluna de fogo aquecer aquele povo. E durante o dia, uma nuvem fresquinha, climatizada, não é? Sobre o povo no deserto. Então, se você tem direção de Deus na sua vida, Deus vai te guiar no deserto. Mesmo que o deserto seja um lugar difícil, Deus vai te guiar. Em segundo lugar, a água simboliza Jesus. Em Êxodo capítulo 15, fala que Deus fez brotar água, e que Deus limpou águas amargas no deserto. Então veja bem, irmãos, não dá para ir para o deserto sem água, não tem jeito, não é? O deserto é seco, não tem água, você precisa de água. Em João capítulo 7, verso 37 e verso 38, diz: quem quiser beber da água da vida que eu dou, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Jesus também simboliza água. Em Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem, e o que ouve diga vem, e quem tem sede, venha a mim e beba de graça a água da vida. Como é que está a sua vida? A sua vida tem sido uma sequidão? A sua vida tem sido uma vida difícil? Você não consegue nem mais chorar. Há pessoas que passam do desespero, que passam no estágio que não tem mais o que chorar, está seco, insensível. Mas nessa noite,
Aleluia. A água da vida, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está neste lugar. Em terceiro lugar, nesse kit de sobrevivência, você precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus como alimento sólido. Lá em Êxodo capítulo 16, fala que Deus mandava maná, alimento, comida para o povo que estava no deserto. Não é? Salmos 119, verso 116, diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. A palavra, irmãos, nos sustenta. A palavra nos dá esperança. Que quando você lê a palavra de Deus, mesmo no momento difícil, mesmo no deserto da vida, ela te alimenta e ela te dá esperança, ela te dá força para continuar lutando. Glória a Deus. A palavra de Deus tem poder de sustentar para que eu não morra. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É o que eu sempre digo aqui. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, mas quando você pensou em estar aqui, Deus já sabia que você estava. A Bíblia diz que a palavra não chegou na nossa boca, e Deus já conhecia a palavra. Deus conhece você mais do que você mesmo. Deus sabe quem é você. E o lindo disso tudo, que mesmo Ele te conhecendo, conhecendo a tua essência, sabendo quem você é, Ele continua te amando. Amém? Amém? Mesmo Ele nos conhecendo, Ele continua nos amando. A palavra de Deus sustenta. Como sobrevive a igreja sem palavra? Como a família sobrevive sem a palavra? Como que o cristão sobrevive sem a palavra, irmãos? Tem gente que substitui a palavra por uma fórmula mágica, uma experiência espiritual. A experiência espiritual faz você crescer, amadurecer, conhecer mais a Deus. Mas quem sustenta é a palavra. Nós não podemos substituir a palavra por uma revelação, por uma profecia. Não. E tem gente que vive assim, né? Tem gente que vive assim. A Bíblia fala para nós pregarmos a palavra para nossos filhos. Em Deuteronômio fala sobre isso, não é? Para nós falarmos com ele andando no caminho, assentados, quando for dormir. Eu me lembro que minha mãe, eu ia dormir e ela sempre contava uma historinha para a gente. No livro de Jonas, contava a história de Jonas para a gente. A história de Davi, eu cansei de ouvir a história de Davi, não é? E ela muito cansada, às vezes ela dormia, aí eu cutucava ela. Eu e meu irmão, cutucava ela, mãe, termina a história, ela acordava, coitada, onde eu parei? Não é? E continuava. Nós dormíamos ouvindo as histórias. Será que existem pais que fazem isso ainda hoje? Não é? Será que existem pais que contam as histórias bíblicas para os seus filhos? Às vezes nós temos dificuldade para trazer o nosso filho para a igreja. Às vezes o menino de 6, 7, 8, 10 anos não quer vir para a igreja. Ele não quis vir, pastor. Como se alguém nessa idade tivesse querer alguma coisa. Como se alguém nessa idade pudesse dizer o que vai fazer ou deixar de fazer. Viu? Traga esse meninão para a igreja, irmão. Pega lá uma correia, faz ele vir. Não é? Eu estou vendo aqui jovens de 14, 15, 16, 17 anos mandando no pai e na mãe. Fazendo o que querem. Como é que pode isso acontecer? Como é que pode? Não é? A sua casa não pode ser um pensionato, a sua casa não pode ser um hotel, onde ele só vem dormir, comer, beber e dormir. A sua casa tem que ser uma casa de Deus, onde você coloque as regras. Deus te chamou para ser sacerdote. Eu vou dizer uma coisa, uma casa sem regras, culpados são os pais. Eu vou dizer mais sério ainda, culpado é o pai. Porque a figura masculina, no fim, é que acaba colocando esse tipo de regra. O culpado é o pai. Por isso nós vemos em famílias parentais, ou famílias uniparentais, né? Que são famílias que, na realidade, às vezes é criado, os filhos são criados pela avó, ou às vezes é criado pela mãe, porque o pai já foi embora. Aliás, o que mais tem é homem abandonando mulher. Gente,
Como hoje nós vemos mulheres tendo que dar conta de crianças, de filhos, tem que trabalhar e deixar os filhos na rua. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, prenderam o menino, estava fazendo um assalto, a mãe foi buscar a mãe, e a mãe nem sabia que estava fazendo assalto, e ela estava trabalhando, né? E o seu filho fazer o quê? Fica na rua, porque ela precisa trabalhar para trazer a comida para dentro de casa, e o marido, lógico, já foi embora. Mulheres, cuidado com os amores. Gente do céu, como a mulher está ficando boba ultimamente, né? Cuidado com esses amores, né? Promete amor eterno para você, e a mulher cai nessa conversa. Tem gente que está rindo para mim já, daqui, estou vendo, né? Eu te amo, eu te quero, você é amor da minha vida. Amor da vida, sim, né? Amor da vida. Se guarde para ver se você é amor da vida. Guarde o seu corpo dele para ver se é amor da vida. Guarde o seu corpo, vê se é amor da vida. Quem ama sabe esperar, meu irmão. Quem ama sabe esperar. Gravidez indesejada é o que mais tem. Meninas fazendo aborto com remédios abortivos. É isso que nós estamos vivendo. E detalhe, às vezes dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Satanás tem conseguido iludir os nossos jovens também na casa de Deus. Porque o que se vê hoje, em toda a mídia, em todo lugar, é a sexualidade. Onde você vê o sexo sem compromisso. E aí o que acontece disso? São essas famílias que nós estamos vendo. E pode construir presídios. Pode colocar um presídio em cada cidade, não vai dar conta. Porque ninguém substitui, o Estado nunca vai substituir a família. Jamais. Família é projeto de Deus. Nós estamos vivendo uma revolução social, onde muitas vezes, não quero ser machista, mas perdemos de vista a figura da paternidade e da maternidade. Achamos que dar o melhor para o filho, o melhor tablet, o melhor computador, ou o melhor, seja lá o que for, o melhor jogo, é o melhor para ele. O melhor para ele que você pode dar é amor, o melhor que você pode dar é o limite, o melhor que você pode dar para ele é a oração, o melhor que você pode dar para ele é a consciência nele, de que existe um Deus que ama ele, e que vai guiar os passos dele. Eu fui criado numa pobreza muito grande, mas eu tinha uma mãe, que mesmo naqueles momentos difíceis, ela sempre dizia, Deus está no controle, Deus vai colocar as mãos, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Quais são as palavras que você tem dirigido aos teus filhos? Será que você tem dito para os teus filhos, Deus te abençoe? Hoje não se pede mais bênção. Eu achei interessante, estava ali no Mato Grosso, e eu achei interessante a maneira daquelas pessoas, eu não sei se é só daquela comunidade que é assim, só daquelas pessoas, é interessante que eles chegam para o pai e para a mãe, juntam as mãos, e fazem assim, a bênção, pai, né? E eu vi lá, o pai ou a mãe, pega na mão assim, do lado, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Você tem ideia do que você está dizendo? Você está dizendo que o Senhor que era e o que é, e aquele que fez separar a porção seca e porção molhada, e no princípio era o verbo era Deus, é aquele que fez todas as coisas com o som da sua voz, aquele que sustenta o universo com as suas mãos, aquele que chama a terra como escabelo dos seus pés. Você está dizendo assim, que esse Deus abençoe a tua vida, meu filho. Hoje nós perdemos, não é o foco da palavra, irmãos, me perdoe, é o Espírito Santo está querendo dizer nessa noite, não tem nada escrito disso aqui. Hoje nós perdemos a essência de os filhos pedir bênção para dormir. Bênção, pai, bênção, mãe, Deus te abençoe, meu filho. Nós não queremos mais que nossos filhos nos chamem de Senhor. E quando você vai ver a palavra Senhor, e deixa eu falar uma coisa para vocês, a linguagem, a tipologia é um tipo, é uma figura da nossa mente. Porque se eu falar para um americano, eu falar para um japonês, mesa, ele vai ficar olhando para mim, e ele não vai entender o que eu estou dizendo. Mas
Na linguagem deles, se disser o que é mesa, de repente para mim não vai dizer nada. Então tem um significado emocional a palavra assim. Porque se eu falar um palavrão para um americano, ele nunca veio para o Brasil, ele vai ficar, well. E daí? Né? Eu posso xingar a mãe dele, xingar todo mundo, ele não entendeu nada. Não é? Até não gosto muito onde tem muito estrangeiro, né? Porque às vezes ele fica perto da gente, não sabe, tá xingando, dá risada. Um dia eu estava no ônibus e tinha 2 japoneses conversando. Eu estava no ônibus segurando, aqui, sabe, balançando, como é que é? E os caras, e dava risada. Eu estava de cutucar, viu? Você está falando de mim? Você não sabe o que os caras estão falando. Mas ele fala, esses caras são trouxas, está xingando nós, de repente, né? Não sabe. Devia ser proibido usar a alta língua em público, né? Devia ser proibido, porque às vezes o cara está falando um monte, né? Não é verdade? Então, irmãos, existe uma figura emocional na nossa mente sobre isso. Então, quando chama de senhor, é respeito. Eu não gosto que meu filho me chame de senhor, é lógico, você não gosta. Aí quando você quer impor uma regra também para ele, também não tem regra. Não é? Não existe isso. Você é o pai e você é a mãe. Você não é amiguinho do seu filho, não. Aí, meu filho, nós somos iguais. Iguais nada, meu querido. Não tem nada de igual, não. Você é o pai e você é a mãe. Então traga o teu filho para entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele tem todos os ensinamentos. Tem lá para os filhos, tem lá para os pais. E Efésios capítulo 6, fala lá. Vós filhos, seja obediente aos vossos pais, como manda o Senhor. Olha, e é um primeiro mandamento com promessa. É um mandamento e tem uma promessa. Para que te vá bem sobre a terra e ainda Deus prolonga os teus dias. Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Honra teu pai e tua mãe. Pastor, meu pai e minha mãe são uns caretão. É um caretão, eu sei como é que é. Eu também pensava assim também. Aliás, irmãos, tinha época que eu não queria ir para a igreja. Eu vinha porque era obrigado. Meu pai ia ficar nervoso, não queria vir não. Não queria vir não. A insistência dele. Interessante isso, né? A insistência deles me fizeram estar aqui nessa noite. Você tem ideia no mundo espiritual o que quer dizer isso? Eu tenho uma mãe que ela é avó de almas aqui nessa noite. Porque pela insistência deles e pela oração deles, eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, minha casa está uma bagunça, fica tranquilo, coloca em ordem. Porque Deus quer sonhar os teus sonhos. Deus quer sonhar os teus sonhos. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, mas você falou só dos filhos do pai. Lá Efésios também fala, Efésios capítulo 6 fala. E vós pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-os na demonstração do Senhor. Na relação do pai e da mãe, você pode ser firme. Há de ser duro sem perder a ternura. Você pode ser firme. Você pode ser firme, mas mostrar para eles que aquela firmeza é porque você os ama. Aliás, a Bíblia nos compara, e compara como filho, e compara Deus como nosso pai, e diz que Deus corrige o filho a quem ele ama. O pai que não corrige o filho está errado, ele não ama. Ele vai visitar esse filho depois no presídio. E esse filho vai dizer, pai, por que o senhor deixou eu fazer aquilo aquele dia? Por que o senhor me deixou ir naquela festa? Foi ali que começou, infelizmente, a minha caída. É ali que eu experimentei a primeira pedra de crack. Experimentou, já era, meu querido. Não tem volta. Não tem volta. Não existe isso. O crack é essa desgraça. Tem dominado esse país. O não é muito difícil dizer. Mas ore a Deus, ore você esposa, ore os dois juntos, pega na mão da sua esposa. E ore, faça um pacto com Deus, Senhor, nos ajude, nos dê graça. Nós queremos criar os nossos filhos na Tua presença. E sabe o que vai acontecer mais tarde? Você vai ficar tranquilo. Porque Deus cuida de cada detalhe. Deus vai cuidar do casamento deles. Deus vai cuidar da vida profissional deles. Deus vai cuidando, sabe por quê? A prosperidade de Deus vai à terceira e quarta geração. Vai longe. Deus vai cuidar. Aleluia. Glória a Deus.
Nós precisamos da palavra de Deus, porque nem só de pão vive o homem. Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus disse isso para Satanás, quando ele estava sendo tentado lá no deserto. Ele disse, nem só, porque Jesus estava com fome, o diabo disse, você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão, porque você tem poder, né, cara? Você é o cara, velho, você está com fome mesmo, não é? É que nem aquele dia que a gente está jejuando, né? Parece que é um negócio. O dia que você está jejuando, rapaz, aparece tanta coisa boa, aparece pão feito em casa, quentinho, aparece um monte de coisa, aí você fala, Jesus, e é um telefonema, estou levando para o senhor aí, pastor, um pãozinho, fala, Jeová, né? Glória, mas pode levar, meu irmão, não tem problema não. A gente espera, a gente ora, depois a gente come. Não pode levar, não tem problema não. Então o que acontece? Mateus 4:4, Jesus falou para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Irmãos, o deserto é lugar de regras. Não dá para sobreviver num deserto da vida sem regras. Quando Deus falou com Moisés, disse, Moisés, a minha presença será contigo no deserto. Falou, Moisés inteligente que era, falou, o quê? Capaz mesmo, xé. Se Moisés fosse boituvense, ele diria, capaz mesmo, xé. Aqui para você, ó. A tua presença? Tua presença não. A tua presença pode estar representada na nuvem, né? Durante o dia, o facho de fogo, à noite, né? Mas eu quero, se o Senhor não estiver comigo, eu não arredo o pé daqui. Foi isso que Moisés falou para Deus. Então beleza. Então começa a escrever aí, Moisés. Escute bem. Em Êxodo, capítulo 20, ao capítulo 23, são 3 capítulos de regras. Êxodo 33 até o 40, são 7 capítulos de regras. Em Levítico, são 27 capítulos de regras. Em Números, são mais 10 capítulos de regras. Então veja que Deus começou a mandar Moisés escrever regras. Regras até de higiene. Como é um local que não tinha higiene, era um deserto. Até o período da menstruação da mulher, Deus escreveu lá em Levítico, para que o homem não tocasse da mulher nesse período. Porque naquele período ela é considerada imunda. Imagina quase 2 milhões de pessoas andando no deserto, meu irmão. Você acha que é assim, estalar o dedinho e sair correndo? Precisa ter regra. Na vida precisa ter regra. Se nós não sabemos obedecer regras, você não vai viver na sociedade. Por que eu falo sociedade? Sociedade é sócio. Nós somos sócios. Eu não sou sócio de ninguém, pastor. Então peraí. Vou mostrar que você é sócio. Você tomou café da manhã hoje, não tomou? Você tomou café da manhã com sociedade hoje. Estava eu sozinho, pastor. Não, você não estava sozinho. Aquela faquinha que você foi usar para cortar o pão, ela tem uma marcazinha. Vamos fazer propaganda, né? É a Tramontina. Ela tem lá. E não foi você que fez aquela faca. Aquela manteiga, não foi você que fez também. Ela tem uma marcazinha, né? Aquela bolacha, não foi você que fez. Ela tem uma marcazinha também. Aquele pão que você comprou na padaria, não foi você que fez. Então, no mínimo hoje, você participou no café da manhã com 10 tipos de sociedade. E para que você trouxesse isso para dentro da tua casa, você precisou trabalhar. Você precisou trabalhar. Porque até o traficante chama o tráfico de trabalho. Até o traficante. Você precisou trabalhar. Então veja, que se você não consegue obedecer regras, meu irmão, você não vai se dar bem nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas nem na mata sozinho, pastor, eu quero viver sozinho, eu quero me enfiar no meio do mato, eu não quero obedecer nada. Você vai ter que obedecer às regras de sobrevivência. É só assistir aquele programa Pelados e Largados lá, não é isso? Não é esse nome? Ou eu falei errado agora? Está tudo peladão lá, largado no meio do mato. Larga lá os coitados lá, depois vem buscar, depois de um dia. Vê lá como é que é. A natureza da sobrevivência lhe impõe regras. Então, se você não consegue obedecer regras, você não vai conseguir viver. E no deserto da vida é lugar de regras. Você tem que saber. E aí, qual é o problema hoje? Por que as escolas hoje não conseguem mais? O professor não consegue lecionar, a escola é uma bagunça. Porque às vezes o primeiro lugar que os filhos vão ter contato com regras é na escola. Porque em casa ele faz o que quer.
pinta e borda, chega atrasado, na escola tem horário para chegar, né? Certinho, tem horário para sair, tem horário para não sei o quê, tem as regras de convivência. Nós estamos tendo um problema. Aí a escola precisa ensinar regras, irmão. A escola precisa ensinar a escovar dentinho. Isso é coisa de aprender em casa, né? Então veja que nós temos que cumprir com a nossa obrigação, enquanto cidadão, enquanto pessoas aqui nesse mundo. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 22, verso 21, ele diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Chegou lá um camarada para cobrar imposto, né, um cobrador de imposto, chegou lá para Jesus: Jesus, você paga imposto nessa turma aí, rapaz. Falar imposto, o negócio está caro. O negócio está caro, negócio de imposto, irmão. Jesus amado, não é? Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, vai lá e pesca um peixe. E o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele e tem a moeda, traz essa moeda aqui. Eu acho que se precisava ter muita fé para fazer isso, né, irmão? Eu falo assim, viu, vai lá, viu? Cadê o Celso? Vai lá, Celso, pega lá a varinha, lá vai pegar o peixe lá. Primeiro peixe tem a moeda dentro. Pra você acreditar, hein? Porque hoje nós temos uma visão de Jesus, uma visão de filho de Deus ele é, mas hoje está mais fácil entender Jesus. Mas naquele tempo é o filho da Dona Maria, o seu José, lá de Nazaré. Aqui de Nazaré é um lugar de nada. Nazaré é um lugar de nada. Alguém perguntou um dia, viu, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é? Aí Jesus falou, viu, vai lá. É coisa de louco, irmão. Você pega a varinha assim e fala, rapaz, olha que fé. É coisa de doido esse negócio aí. Eu vou lá abrir o peixe lá, vai ter um, o que é isso? Aí ele pegou lá, peixinho, abriu a boca, tem uma moeda. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. O dono do ouro e da prata está aqui nesse lugar. Por que você está preocupado com amanhã? A Bíblia fala cada dia o seu mal. Desliga um pouquinho, mas presta atenção no que eu estou falando. Você está pensando na conta bancária amanhã. Não vai acontecer nada a não ser aumentar o juro. Fica sossegado. Cheque especial amanhã amanhece um pouquinho mais. Fica sossegado. Me ouça agora. Deixa cada dia o seu mal. Desliga um pouquinho. Desliga um pouquinho. Aí ele vai lá, abre, pega lá o peixe, abre a boca, tira lá a moeda e traz para Jesus. Jesus falou, entrega para o camarada aí. Aí Jesus pega e fala assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você tem entregado o que é de Deus para Deus? O que é dos homens para os homens? Tiago capítulo 4, verso 17 diz assim, aquele que, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é? 2 Tessalonicenses capítulo 3, do verso 8 ao verso 12, diz assim, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo e para nos imitar, disse o apóstolo Paulo. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma também. Viu? Não quer trabalhar? Não come. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Eu queria dizer assim, ele foi educado, vagabundando, para lá e para cá. Se fosse hoje nos botecão, se a Bíblia fosse escrita, estava escrito assim, de boteco em boteco, dando risadinha. Estava escrito se fosse hoje, era escrever assim, né? E pensa num lugar que tem boteco, é Boituva. Boituva, capital nacional do paraquedismo do boteco. É o lugar para ter boteco, irmão, é Boituva, não é? A esses tais, porém, mandamos e exortamos, disse Paulo, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. Deus não gosta de vagabundo, irmão. Preguiçoso. Ah, pastor, mas está difícil, está difícil. Eu vi uma reportagem ontem. Nessa reportagem, o rapaz estava omitindo no seu currículo o que ele sabia fazer, as qualificações que ele tinha. As qualificações que ele tinha no currículo. Porque quando ele mandava o currículo, as pessoas não queriam pegar ele porque era muito qualificado. E ele perdeu o emprego, então ele começou a omitir, não é? Irmão, não fica escolhendo muito serviço, não. Não fica escolhendo, não. Porque se você ficar escolhendo, é interessante, há portas que Deus abre em nossa vida, que são portas às vezes que você acha que é, mas imagina, isso aí
Você é faxineiro, irmão? Você é faxineiro? José, o governador do Egito, foi o melhor faxineiro que teve na casa de Potifar. Foi o melhor lavador de louça que Potifar já viu. Foi o melhor arrumador de cama que Potifar já viu. E ele virou o quê? Mordomo, gerente. Deus abre portas em nossa vida, que nós às vezes olhamos para aquilo e falamos, que é isso aí, rapaz? Aí Deus pega José e leva ele para ser governador do Egito. Não dá tempo de falar sobre isso, mas lê essa história. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Glória a Deus. Então tem muita gente que não trabalha, mas quer comer, né? Aquele folgadão, não te ajuda em nada, não é? Vai lá, ô filho, lava o carro para mim. Porque às vezes não dá para trabalhar mesmo, né? Lava o carro para mim. Aí, mas andar do carro ele quer. Ô filho, coloca esse lixo lá fora para mim. Mas encher o lixo ele quer, né? Ô filho, dá para lavar essa loucinha. Mas o pratinho limpinho ele quer. É, você está rindo, né? Mas é assim mesmo. Aliás, aproveitando que a menina rindo aqui para mim, tem irmãs que não estão ensinando as filhas. Tem menina que vai casar aqui e não sabe fritar um ovo. Está criando filho para modelo, para saber para andar empinadinha. Só empinadinha. E tirar foto. Aliás, Facebook é o quê? Dedinho para cá e para lá. Tem umas coisas lindas, irmão. Aliás, Facebook engana, né? Foto e Facebook engana demais, irmão. Né? É tudo as mulheres feias, mas ela fica linda naquele Facebook. Né? Fica linda. E tem uns embelezadores ainda, porque tem as máquinas agora, da Samsung, né, Piero? Que tem embelezador ainda de rosto ainda. Você vira assim, você é feio, fica bonito. Você entendeu porque eu fico bonito lá? A pessoa pessoalmente, nossa, mas isso é velho, né? Mas lá eu fico novo, irmão. Porque lá arruma ruga, arruma tudo. Não é? Ela sabe tirar foto como ninguém, mas não sabe fritar um ovo. Então, irmão, ora bastante para ela casar com um cabra muito rico. Para ela comer todo dia em restaurante. Ou ter uma funcionária para fazer a comida. Não é? Agora, precisamos realmente ter mulheres de Deus. A mulher sábia que edifica a sua casa. No momento difícil, está ali lutando. Está difícil, está lutando. Não é? Está ali ajudando na casa. Ajudando a não gastar fora. Carregando lata de concreto para construir a casa. Não é assim? Aí quando você entra dentro da sua casa, você sente a glória de Deus, porque Ele foi uma conquista. Aleluia. Então, irmão, deixa de ser tonto, você fica de olho naquela outra lá, aquelazinha lá. Aquelazinha não quer nada com nada, quer só dinheiro. Olha que você é trouxa, rapaz. Viu? Dê valor para essa mulher que está na sua casa. Pastor, mas eu não amo mais ela. Ora a Deus. Amar é mandamento. Não passa pela decisão da vontade. Então, ora a Deus. E começa a achar coisas nela que você achava quando era antes, agora você não está achando mais. Também você é um zoiudo, fica só de olho nos outros. Zoião. Vai se converter, rapaz. Não é? Então, irmãos, nós precisamos ser honestos. 2 Coríntios capítulo 8, verso 21 diz assim: pois temos que ser honestos, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Precisamos ser honestos, não fazemos trapaça, não é falso testemunha, não é receptador, né? Irmão, chegou uma pessoa em casa, irmão, com uma televisão de 58 polegadas, queria R$50, eu comprei. Foi uma bênção de Deus, não conta esse testemunho, compreendeu você aqui. Vamos ter que prender você por receptação. Não conta esse testemunho aqui, não dá voz de prisão. Vamos buscar essa televisão lá, vamos saber de quem que é o dono. Não é? Então, irmão, não seja enganador. Não fique pensando em levar vantagem em tudo, não é? Enganar o irmão. No tempo de Fusca, as pessoas colocavam casca de banana dentro do motor. Rapaz, engrossava o óleo. Alguém está rindo para mim. Alguém está se entregando, irmão. Alguém está se entregando. Colocava casca de banana dentro do motor, o óleo ficava grosso, o carro virava beleza, o motor ficava tinindo, você não estava barulhinho nenhum. Mas quando fazia a primeira troca de óleo, rapaz, batia mais que fanfarra em dia 7 de setembro. Era um desgosto, irmão. Era um sufoco, não é? Não faça isso, irmão. Seja honesto. Pastor, mas eu perdi por ser honesto. Você acha que você perde?
Mas tem um Deus que vê todas as coisas. Aleluia. Ele vê todas as coisas. Ele é o Senhor da tua vida. Creia nele, creia que Ele vai prover todas as coisas na tua vida. Aleluia. Olha como diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e verso 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Ó, estão vindo para a escola dominical, hein? Estão sabendo já, hein? Portanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo, diz Deus. Amém? Oh, irmãos, vida de santidade não é opção, é uma regra para sobreviver no deserto da vida. Boca suja fala palavrão, né? Xinga palavrão, escarnecedor, para com isso, irmão. Para com isso. E tem gente que acha bonitinho a criancinha xingar palavrão, né? Deixa eu falar para você a diferença do macaco e do homem. O macaco, quando faz macaquice, né? Tem uma criancinha que faz a macaquice dela, xinga, e não sei o que. O macaco também. Todo mundo acha bonito. O macaquinho e a criancinha. Só que a criancinha cresce, né? E ela deixa de ser criancinha, vira um homem ou uma mulher. Aí aquilo que tinha graça, não tem mais graça. E aí você passa vergonha. O macaco sempre vai ser macaco, irmão. Pode ser gurilão, grandão. É macaco. Não tem o que fazer, irmão. É macaco. Viu? Sempre vai ser macaco. E tem gente que fala que veio do macaco, só se você veio. Eu não vi, não. Você quer ser macaca é problema seu. Não é? Tome cuidado. Ixi, não dá mais tempo. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Salmo 1, do verso 1 ao verso 6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes tem lugar que é para a gente estar, irmão, que melhor não está. E na minha profissão, os irmãos sabem, era complicado. Complicado. Juntou 3, 4, 5, meu irmão do céu. Daí eu que saí ali, só Jesus. E tinha hora que você não tinha o que fazer, você teve que ficar quieto, né? Parecia uma estátua. Duro, surdo, mudo e ali, porque você não podia sair dali. Tinha que ficar ali, né? Mas não participar daquilo. Você não tem que participar daquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha bem, Salmo 1, estou lendo. Mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer saber como você vai ser? Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ó, vai dar o fruto na estação própria. É uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Irmão, está o deserto, tá tudo feio, mas você está plantada junto ao ribeiro de águas. Está verdinho, não é? Olha que coisa linda. E suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, querido? Eu vou ver se eu termino essa mensagem um outro dia, não dá mais tempo. Mas Deus quer te levar no deserto da vida. Aleluia. Deus quer te levar no deserto da vida e fazer você passar pelo deserto. Mas não é o deserto que vai ser apenas a sequidão, não. Deus vai prover cada coisa no deserto da vida. Se coloque de pé. Aleluia.